Paz e graça aos irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Nós vamos ler o texto bíblico, depois nós vamos orar por nossas crianças e elas estarão saindo para o departamento infantil. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, o versículo 13. 1 Timóteo 3, versículo 13, um texto em que o apóstolo Paulo está falando sobre as qualificações para o presbiterato e o diaconato, e eu quero focar nesta manhã, nesta palavra, sobre o diaconato. Nós estaremos hoje, assim Deus nos permita, tendo a ordenação de um novo diácono para a igreja, e estaremos também dando posse a diácono que foi já reeleito, a presbítero que foi reeleito e a presbíteros que já são presbíteros e não carecem de ordenação neste momento. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, o versículo 13. 1 Timóteo 3, 13. Eu convido a lermos juntos esse texto, 1 Timóteo 3, 13. Vamos ler juntos. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Amém. Vamos curvar nossa fronte, vamos orar ao Senhor. Eu quero convidar as crianças, os professores e professoras à frente. Orem pelo casal, Cris e Ilana. Eles estarão com os seus filhos, em breve, viajando para residir em Joinville. Hoje, vão viajar hoje de madrugada, não é? Então, que Deus abençoe. Estarão procurando, já estão em contato com a igreja presbiteriana lá de Joinville. Que Deus possa estar abençoando nessa nova jornada. Vamos curvar a nossa fronte, vamos orar, vamos todo mundo fechar os olhinhos, todo mundo de olhinho fechado, para a gente falar com Deus, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por tua palavra e te louvamos por estes pequeninos, ó Deus. E te louvamos pelo pacto e a aliança do Senhor, com aqueles que o Senhor elegeu desde a eternidade. E pedimos a tua bênção de forma que possamos compreender a tua palavra, que ela possa ser aplicada aos nossos corações e possamos vivê-la para a glória do teu nome. Abençoa os professores do nosso departamento infantil, de forma, Senhor, que eles possam também ser usados pelo teu Espírito, no mesmo poder e glória do Senhor, que usa a cada um de nós quando abrimos a tua palavra e ministramos a tua palavra, segundo a tua vontade. Por tua graça e misericórdia, Senhor, nós clamamos isto, porque nada temos em nós mesmos, senão o teu favor e a tua bênção. Perdoa os nossos pecados e nos fortalece no Senhor Jesus Cristo. É em nome dele que nós te oramos e tudo te agradecemos, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Prestem bem atenção a este versículo. É o versículo que está próximo a terminar este capítulo 3, quando Paulo escreve ao jovem Timóteo, orientando com respeito às qualificações, repito, preste bem atenção, tanto quanto ao presbiterato, quanto ao diaconato. E Paulo não está só fazendo exigências e dizendo, olha, vocês precisam viver dessa forma, vocês precisam ter estas qualificações, para que vocês possam, então, assumir estas funções, estes dois ofícios na igreja, o presbiterato e o diaconato, sobre os quais muitas vezes temos falado, principalmente próximos a eleições. Mas Paulo, então, aqui nos apresenta duas bênçãos de servirmos fielmente ao Senhor. Paulo vai dizer, pois, os que desempenharem bem o diaconato. Os que desempenharem bem o diaconato. Após essas qualificações e pré-requisitos, Paulo fala de duas bênçãos para aqueles diáconos que servirem bem, que servirem fielmente, que possam estar, de fato, vivendo lealmente e servindo ao seu Senhor. Paulo faz questão de mostrar que Deus se agrada em recompensar. Deus se agrada em encorajar aqueles que têm funções tão pesadas,
sobre os seus ombros, funções tão pesadas. E olhando para o pastorado, para o presbiterato, para o diaconato e para outras áreas dentro da igreja. Quantas responsabilidades! E como nós precisamos dividir essa carga. Veja o texto que foi lido logo no início do culto, de hoje pela manhã, quando Jetro orientou Moisés. Essa carga é pesada demais para você. Por mais que Moisés pensasse ou se achasse capaz, e pastores, presbíteros, diáconos, líderes de ministérios, líderes de pequenos grupos de oração, podem pensar que somos capazes demais para a tarefa. Não. E aí Jetro estava dizendo, essa carga é demais para você. Você não vai conseguir sozinho. Você vai desfalecer e o povo vai desfalecer também. Então é preciso dividir essa carga. É este Deus que divide e nos dá dons diferentes para que a gente possa servir uns aos outros no corpo, porque nenhum de nós, sozinho, consegue levar essa carga toda, nem mesmo pastores. Deus se agrada em recompensar e encorajar. E é isso que Paulo então fala. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo. Quais são as duas grandes bênçãos aqui, encorajamentos, que Deus nos dá através da palavra aqui de Paulo a Timóteo? A primeira é quando ele diz aqui, pois aqueles que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência. Essa é a tradução que nós temos na revista Almeida atualizada. A NVI, a nova versão internacional, que já está até velha, a nova versão, mas já de mais de 20 anos, ela diz que estes que servem bem no diaconato alcançam para si mesmos excelente posição. A nova versão transformadora, ela diz, alcançam para si mesmos respeito dos outros. E a Almeida, século 21, ela traduz que estes que servem bem, eles alcançam lugar de honra. Então veja, excelente posição, respeito dos outros, lugar de honra. Mas por quê? Porque esse termo que está traduzido aqui do grego, justa preeminência, literalmente, ele está falando de base, de fundamento. Mas não só a base e fundamento, mas está falando também de escada, de degrau. Esse era o termo usado pelos gregos para os degraus de uma escada. E no sentido figurado aqui, isso podia ser aplicado a uma patente ou promoção no exército. Já viu a patente? Soldado, cabo, sargento e por aí vai. Essas patentes. Então, era como se Paulo estivesse dizendo, você vai alcançar patentes maiores, se você servir fielmente ao Senhor através do diaconato. No sentido religioso, era como uma etapa de crescimento da alma no conhecimento de Deus. Então, Paulo está falando aqui, irmãos, que aqueles diáconos que servem fielmente ao Senhor, ele está falando que esses diáconos, eles vão alcançar uma boa reputação no meio da igreja. Eles vão ter uma boa influência, eles serão instrumentos de Deus para abençoar a igreja. E eles terão, então, o reconhecimento da igreja. E nós precisamos reconhecer diáconos assim, que servem fielmente ao Senhor. A igreja vai ter a respeito deles um alto conceito. E isso está ligado à fidelidade deles no servir. Quanto mais fiéis esses diáconos forem, quanto melhor buscarem servir ao Senhor da igreja, que nos deu o grande exemplo de serviço, o Senhor Jesus, como ele disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. É olhando para esse Senhor e Mestre, que esses diáconos terão então o seu padrão. E buscando servir, eles terão e devem ter de nós, como igreja, o mais alto conceito. Então, a primeira bênção é esta justa preeminência, essa posição, é esse degrau que ele sobe a mais e que a igreja reconhece o valor desses irmãos. E nós precisamos reconhecer o valor dos nossos diáconos. E quanto mais servirem ao Senhor fielmente, mais precisam eles ter o nosso respeito.
Mas Paulo não para aí. Paulo diz que há uma segunda bênção. Olha o que o texto nos diz: pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência, e aí Paulo diz, e muita o quê? E muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. E muita intrepidez. Estes diáconos que servem fielmente ao Senhor, eles alcançam para si mesmos, para eles mesmos, eles alcançam muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Essa palavra, esse termo intrepidez, ele é um termo favorito nos escritos de Paulo. Paulo usa muito essa palavra, esse termo, intrepidez, intrepidez, que é entendido como coragem e confiança. Quanto mais fielmente esses diáconos servem ao Senhor, mais coragem eles adquirem, mais confiança eles adquirem. E confiança para quê? Paulo usa isso quando se refere, por exemplo, a pregar a palavra de Deus. Quanto mais fielmente eles servem ao Senhor, mais coragem e confiança esses diáconos terão para levar a palavra de Deus às outras pessoas. Para também exercerem o seu serviço diante dos homens. Veja o que está lá em 1 Timóteo, 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2. 1 Tessalonicenses 2, 2. Olha o que Paulo diz: mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos intrepidez, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o evangelho de Deus em meio a muita luta. Isso é intrepidez, ousada confiança. Paulo então expressa dessa forma, diante dos homens, diante de perseguições, de problemas, de lutas, como Paulo diz. Então essa intrepidez que é alcançada, não é só para pregar a palavra, mas é para viver, para testemunhar do Senhor, para viver diante dos homens, para aproximar-se também de Deus. Olha o que diz Efésios, capítulo 3, Efésios 3, de 10 a 12. Efésios 3, de 10 a 12. Paulo diz lá, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. E olha agora o versículo 12. Pelo qual temos, ou seja, através do Senhor nós temos ousadia, intrepidez, essa é a palavra para intrepidez, ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele, no Senhor Jesus Cristo. E é isso que Paulo está dizendo, é através da fé no Senhor Jesus Cristo. Então essa intrepidez e ousadia, é intrepidez e ousadia para pregar a palavra de Deus, é intrepidez e ousadia para viver o evangelho, ainda que o mundo não entenda, ainda que o mundo fale contra, ainda que o mundo diga que são bobos, que estão seguindo esses ensinamentos desse mestre chamado Jesus. E aí Paulo está dizendo aqui, que esses diáconos que servem bem ao Senhor, eles alcançam para si mesmos intrepidez na fé em Cristo Jesus, para pregar a palavra, para viver diante dos homens, para aproximar-se diante do Senhor e viver então em comunhão com Deus, o que era um tanto diferente dos deuses, das divindades daquela época. As pessoas viviam uma relação com Deus de medo, e não é esse o desejo de Deus para os nossos corações, não. É que por meio de Jesus, que abre o acesso ao Pai, nós possamos ter comunhão com o Pai. É pela fé no Senhor Jesus Cristo. Não é por nossa capacidade, não é por aquilo que nós fazemos, mas é pela fé em Jesus, que abriu o caminho. O véu foi rasgado. Você agora pode entrar direto na presença do Senhor, sem precisar de nenhum intermediário, como o povo precisava, de um sumo sacerdote que passasse pelo véu e que então pudesse estar no Santo dos Santos. E tinha que ser amarrado ele. Entrava nessa área do templo amarrado, porque se ele morresse lá dentro, quem entrasse para tirar o seu corpo seria fulminado.
pela glória de Deus. Aqui, agora, então, ele entrava, era amarrado, se acontecesse dele morrer lá dentro, ele tinha que ser puxado, porque ninguém podia entrar lá. Aí a Bíblia diz, quando Jesus morreu, o véu se rasgou de alto a baixo. O acesso agora, por meio de Jesus, o Filho que morreu por nós, agora nos foi permitido, sem precisar nos relacionarmos com medo de Deus, não. É o Pai que nos ama, é o Pai que também, quando há necessidade, nos castiga, sim, nos disciplina, como a Bíblia diz, eu disciplino a quantos amo, e a gente pode confiar que essa disciplina é na medida certa, é no amor do Senhor, para a correção nossa. Paulo então diz que nós podemos nos aproximar sem medo, nos aproximar do Senhor, reverenciando, respeitando, mas era diferente das religiões daquela época. O medo era tão grande que em Atenas, você deve lembrar lá de Atos 17, nós podemos ter confiança, intrepidez por meio de Jesus, é isso que Paulo diz aqui no versículo 13 de Timóteo, 1 Timóteo 3,13, no finalzinho, e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Em Atos 17, quando Paulo estava em Atenas, você deve lembrar que ele, passando pelas ruas de Atenas, ele ficou profundamente incomodado. Um poeta falando sobre Atenas, ele disse, um filósofo, desculpe, ele disse certa vez, ele disse, em Atenas existiam tantos deuses, e olha a ironia, existiam tantos deuses que certa vez os deuses fizeram uma assembleia para discutir a seguinte questão: o homem existe? De tantos deuses que existiam lá de Atenas. Então esse filósofo fez essa ironia. Os deuses fizeram uma assembleia para discutir: o homem existe? De tantos deuses. E Paulo então encontra, olha o medo do povo pagão. Paulo encontra um altar, e você deve lembrar bem, dedicado, estava lá, ao Deus desconhecido. E a ideia era, olha, é melhor, deixa esse altar aí, porque se nós esquecemos alguma divindade, para ela não nos punir, está ali, ó, o seu altar está ali, ó, ao Deus desconhecido. Os que a gente conhece, a gente fez um altar e ali está a algum Deus que porventura a gente não conheça. Era o medo. E essa confiança que o diácono vai ter, como diz a palavra, e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Esta confiança, ela decorre da consciência de cada diácono, de ter servido, de ter feito o melhor e de estar fazendo o melhor que pode com o auxílio de Deus. E é por causa do Senhor, do amor ao Senhor e dessa capacitação que Deus dá, e sobre esse Senhor é que o diácono livre e alegremente vai testemunhar. Quando a Bíblia diz que ele vai ter intrepidez na fé em Cristo Jesus, o texto está querendo dizer, ele não vai estar de mãos atadas, com medo de fazer e errar. Não, ele vai fazer o melhor que pode, com o poder de Deus, com o auxílio de Deus. Ele não vai estar de lábios fechados, não, não. Ele vai testemunhar do Senhor. Ele vai ter intrepidez, ousadia, ele vai ter liberdade para fazer, para trabalhar e para falar e testemunhar do Senhor Jesus. Os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Você lembra, e eu quero terminar com esta pergunta e deixar para o seu coração. Você lembra de algum diácono que marcou a sua vida? Você lembra de algum diácono que marcou a sua vida? Nós estamos há 24 anos aqui nesta igreja e eu já ouvi vários testemunhos sobre vários diáconos. E toda vez que eles são bons testemunhos, é motivo de darmos graças ao Senhor, louvarmos ao Senhor. Nós não estamos colocando ninguém sobre nenhum pedestal, nem pastores, nem presbíteros, nem diáconos, nem outros líderes, mas nós estamos dizendo, a quem honra, honra. E é tão bom quando até um diácono diz assim, mas aquele diácono era um exemplo para mim aqui na junta diaconal. Era um exemplo de serviço, era um exemplo de paciência, era um exemplo de amor, era um exemplo de ensino, nos ensinava aqui como nós deveríamos agir, como fazer.
a Bíblia diz que aqueles que desempenharem bem o diaconato, eles vão alcançar para eles justa preeminência, respeito, posição, vão subir um degrauzinho a mais, eles deverão ter o respeito da igreja. E eles vão também ter intrepidez na fé em Cristo Jesus. Seja assim na vida dos nossos diáconos. Que Deus possa estar abençoando a nossa junta diaconal, a cada diácono, e como igreja, que nós possamos estar abençoando a vida deles, orando por eles, apoiando, conversando, estimulando, encorajando, reconhecendo a bênção de cada um na vida da igreja. Que o Senhor Deus nos abençoe.